Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo. Na aula de hoje vamos falar sobre qual é o próximo número? Vamos ver qual é a lógica que está por trás das sequências numéricas? Você se lembra das sequências numéricas? Nós temos dois vídeos disponíveis que são de progressões aritméticas e geométricas, que você poderá rever depois e eu vou deixar os links aqui disponíveis. Mas o que são sequências numéricas? O que são PAs e PGs, progressões aritméticas e geométricas? E todas as progressões estão nesse mesmo formato de PA e PG? Vamos descobrir? Será que todos os padrões e sequências numéricas estão nesse formato de progressão aritmética, PA, ou progressão geométrica, PG? Vamos relembrar? Temos então aqui um exemplo de uma progressão aritmética. Ó. Vocês percebem que aqui mudou do 2 para o 5, depois foi para o 8, para o 11, para o 14. Qual é o padrão? Né? Qual é o próximo número? Aqui fácil de perceber que está sempre aumentando 3 unidades. Então, do 2 para o 5, aumentaram 3 unidades. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. Então, dá para saber sempre o próximo número, né? E qual que é o padrão? É sempre um número fixo sendo somado, que a gente chama de razão na progressão aritmética, esse número fixo que sempre você acrescenta para achar o próximo. Então aqui fica fácil, né, de saber qual é o próximo número, porque tem a lógica de uma progressão aritmética. Qual é o próximo número nesse caso? Vamos descobrir? Então, o que vocês percebem? Ó, do 2 foi para o 6, depois foi para o 18, 54, 162. Qual que é o padrão? Conseguiram perceber? Diferente da PA, que era o número que estava sendo somado, aqui na PG é o número que está sendo multiplicado. Qual o número que eu multiplico 2 para achar o 6? Dá para perceber que é o 3, né? Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. 162 vezes 3, 488. Então, aqui dá para perceber, né, o próximo número se você achar esse número fixo que está sendo multiplicado, e aí você consegue descobrir qual que é a lógica, qual que é esse número fixo que representa um padrão na sequência numérica, que por ser um número fixo multiplicado está na lógica de uma progressão geométrica. Mas todas as sequências estão nesse tipo de lógica? Vamos observar a seguir? Temos aqui uma nova sequência numérica. Ó, do 3 foi para o 7, do 7 foi para o 15, do 15 foi para o 31, do 31 para o 63. Você percebeu aqui alguma lógica numérica? Então, ela não está na lógica da PA porque não é um número fixo somado. Por exemplo, do 3, aqui, ó, foi para o 7. Né? 3 mais 4, 7. Se eu somasse 4 mais 7, daria 11, não daria 15. Então, não é PA. É PG? Não é PG porque nem dá para fazer 3 vezes alguma coisa e achar o 7. Então, não é PG, não dá para multiplicar um número fixo. Então, aqui a gente tem que encontrar um outro padrão que não é nem progressão aritmética, nem progressão geométrica. Mas qual seria esse padrão? Então, se você prestar atenção aqui, ó, você vê do 3 foi para o 7, aumentou 4. Do 7 foi para o 15, aumentou 8. O 8 é o dobro do 4. Se você for ver a seguir, do 15 foi para o 16, perdão, do 15 foi para o 31, aumentou 16. Aumentou o dobro do que o anterior, que tinha aumentado 8. Depois do 31 foi para o 63, que teve um aumento de 32 unidades, que é o dobro da quantidade anterior, que tinha aumentado 16. Então, na verdade, está sendo somado um número que é sempre o dobro da quantidade que foi somada no anterior. Quer ver? Vamos olhar de novo, ó. Do 3, se você somar mais 4, você encontra o 7, certo? Ó, faz 3 mais 4, você vai encontrar o 7. Agora o 7, ó, se você somar mais quanto, vai dar 15? Se você somar mais 8, certo? Então, se você somar mais 8, você vai encontrar o 15. O 15, para você chegar no 31, você tem que somar quanto? Você tem que somar 16, né? Vocês perceberam que aqui, ó,
aumentou só 4 no primeiro, do próximo aumentou 8, aumentou 16, está sempre dobrando o número que é somado. É uma lógica que não é progressão aritmética porque não é um número fixo, mas tem uma lógica por trás. Essa lógica, né, você percebe esse padrão se você prestar atenção nos números, começar a ver quantas unidades que ele aumenta de um para o outro. Primeiro você vê se é um processo multiplicativo ou de soma, e aí você começa a perceber esse padrão. No caso aqui você percebeu o padrão que está sendo somado um número que é sempre um dobro do anterior. Então a mesma coisa aqui, para o próximo, do 31 para chegar no 63, tinha que somar quanto para chegar do 31 no 63? Você teria que somar 32, que seria o dobro de 16. Então está sempre somando o dobro do que foi somado entre os últimos dois números, ok? Então esse é o padrão que nós acabamos de encontrar, que não é nem PA nem PG nessa progressão, nessa sequência numérica. E agora, um novo desafio. Vamos ver se você consegue perceber qual que é o padrão nessa sequência? Do 3 foi para o 5, aumentaram 2 unidades. Do 5 foi para o 9, aumentaram 4 unidades. Do 9 foi para o 17, quantas unidades? Aumentaram 8. Agora, do 17 foi para o 33, você já percebeu qual que é o padrão? Do 3 para chegar no 5, você teve que somar 2 unidades. Do 5 para chegar no 9, você teve que somar quantas unidades? Você teve que somar 4 unidades. Do 9 para chegar no 17, você teve que somar 8 unidades. Já deu para perceber o padrão? Então, o mesmo padrão que a gente acabou de ver, está sendo somado sempre o dobro, né, do número da soma anterior. Por exemplo, do 3 para o 5 somaram-se 2 unidades. Do 5 para o 9, 4 unidades, que é o dobro do 2. Do 9 para o 17 somaram-se 8 unidades, que é o dobro do 4. Do 17 para o 33, você teria que somar 16 unidades, que seria o dobro do 8. E para achar o próximo, que a gente nem tem ali depois das reticências. Aqui, para chegar do 17 no 33, você teve que somar 16. O próximo, você teria que somar o dobro, teria que somar 32. O próximo número seria 65, certo? Então, esse padrão ele não representa nem PA nem PG. É uma sequência de soma, né, que é necessária. É uma sequência numérica onde envolve uma soma, mas não é um número fixo e esse número sempre será o dobro. Ele poderia ser sempre o triplo, poderia ter um outro tipo de padrão, mas você tem que comparar bastante os números e aí você vai perceber, ok? Então, chegamos aqui à conclusão da nossa aula. O que vem depois, você percebeu? Que em todos eles tem uma lógica matemática que nos leva a descobrir o próximo. Pode ser PA ou PG, mas pode ser uma lógica também que não seja PA ou PG, mas tem um número dentro de um padrão. Qual padrão? Os últimos exemplos você viu um padrão que estava sendo sempre somado o dobro, ok? Mas para revisar PA e PG e relembrar, eu vou deixar os links para você poder assistir os vídeos, ok? Um abraço, até a próxima. Eu convido a todos para se inscreverem no canal Matemática em um Clique e também convido a todos a visitar a nossa página no Facebook Matemática um Clique.